com a gente hoje. Hoje é um culto especial, nós vamos estar falando sobre o advento de Cristo, sobre a vinda de Cristo na terra. Eu já quero fazer uma oração, mas antes, só queria falar rapidamente sobre o nosso culto de domingo que vem, beleza? Vamos junto? Meus irmãos, domingo que vem é o nosso culto de fim de ano, vai ser o nosso último culto do ano de 2023 juntos aqui, e a nossa ideia é estar fazendo um café da manhã natalino. E aí ontem a gente colocou lá no grupo da igreja algumas ideias, algumas sugestões para vocês trazerem, que pode ser desde panetone e rabanada até coisas como um biscoito, um suco, algo nesse sentido. Suco não, que a igreja vai estar trazendo as bebidas, né? Mas se quiser trazer Oi? Panetone também não. Nossa, gente, é bom demais. Isso é uma coisa que quero trazer para vocês. Graças a Deus e pela glória de Deus, a gente tem recebido muitas doações, tanto doações de membros da igreja, de irmãos nossos, quanto de amigos familiares e pessoas que nem nos conhecem. Tem um mercadinho e uma padaria que nunca nem veio aqui os donos conhecer a gente, mas por ter amizades, relacionamentos com alguns de nós, eles estão doando panetones, pães e outras coisas assim. Tem sido incrível ver o que Deus tem feito, como Deus tem tocado nos corações de diferentes pessoas para a gente ter um culto domingo que vem muito especial. Um culto que a gente vai estar fazendo algo diferente, a gente vai ter crianças cantando, pessoas pulando e coisas divertidas acontecendo. Ei! Brincadeira, achei que seria legal a brincadeirinha. Mas vai ser um culto diferente, de fato as crianças vão estar cantando, a gente vai ter uma dinâmica diferente na nossa pregação também. Eu vou estar pregando, mas vou estar compartilhando a pregação com vários irmãos da igreja. A gente vai passar juntos por uma retrospectiva do nosso ano, né? E juntos a gente vai, através dos testemunhos de vida de cada um que for falar, enxergar a mensagem do Espírito Santo naquilo que Ele quer nos falar nesse último culto do ano. Então vai ser um culto muito especial. Eu queria muito te encorajar a convidar seus amigos, seus familiares, chamar suas pessoas e contribuir da forma que você puder. Eu sei que às vezes uma rabanada ou um panetone pode ser um pouco mais caro, né, para alguns, a gente sabe que hoje o panetone está arrancando um rim da gente, mas naquilo que você pode, naquilo que você consegue contribuir, sempre é bom contribuir para que a gente possa juntos ter um ótimo momento em família. Beleza, meus queridos? Estamos juntos, estamos unidos? E eu gostaria de fazer uma oração por esse nosso culto aqui agora, mas também pelo nosso culto de semana que vem, agradecendo a Deus por todas essas bênçãos. Deus, Pai amado, nesse momento nós oramos a Ti, Pai, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor guie esse nosso culto aqui nesse momento, Pai. Eu sei que o Senhor já tem falado conosco de tantas maneiras, mas eu peço nesse momento que o Senhor abra os nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes, para compreender a mensagem do Teu Evangelho, Pai. Nós vamos estar falando aqui hoje sobre o advento, a vinda de Cristo na terra. É um assunto uma história que muitos de nós conhecemos e já ouvimos várias vezes, mas Deus, eu peço que o Senhor nos conecte com essa narrativa, Pai. Nos ajude aqui a entender, Deus, espiritualmente, essa história tão maravilhosa, Deus, que representa a maior expressão do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça por nós, Pai. Por favor, Pai, guie-nos aqui nesse momento, para que a gente possa, de fato, se conectar contigo de forma diferente hoje, Pai. E eu oro, Deus, também que o Senhor nos ajude domingo que vem a promover, Deus, um culto onde todos nós estaremos envolvidos, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, Pai, servindo nossos amigos, nossos familiares. Deus, nós oramos para que culto que vem, domingo que vem, seja um culto que o Seu nome seja exaltado acima de tudo, e não a nossa igreja, não pessoas, não instituição, mas o Teu nome, Pai, seja exaltado. Deus, eu quero agradecer também, Deus, a generosidade que o Teu Espírito tem colocado no coração de tantos irmãos, de tantas pessoas. Pai, muito obrigado por uma comunidade tão amorosa que estamos construindo juntos aqui, lógico, com o Teu amor, com o Teu direcionamento. Pai, eu oro por esse culto de hoje, pelo culto de domingo que vem, que esse fim de ano, Pai, seja algo maravilhoso que vai ficar para sempre em nossas memórias, no nosso coração. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos dar continuidade. Gostaria de falar alguns avisos. Vamos junto para os avisos? Vamos que vamos. Eu vou falar esse aviso aqui, prometo que eu vou tentar ser o menos chato possível. Mas hoje é o último dia para você preencher o seu formulário. Aê! Show de bola. Gente, se você não preencheu ainda o formulário,
Coisa rápida, 2 minutinhos, perguntas ABCDE, tranquilinho. Espero que você possa contribuir com a gente para a gente poder ter o máximo de opiniões possíveis. Chegamos a 50% da igreja, amém? Respondendo, queremos chegar nos 60%. Se Deus quiser, nos 80%. Vamos que vamos. Hoje é o último dia, se você não fez isso ainda, por favor, vai lá no nosso grupo do WhatsApp e responde o formulário, que isso vai ajudar muito a gente a tomar várias decisões no ano que vem. Ano que vem, cujo e sujo, inicia-se no dia 7 de janeiro, beleza, pessoal? Nós não vamos ter o culto dia 24, não vamos ter culto no dia 30, mas dia 7 de janeiro, primeiro domingo de janeiro, nós já estaremos de volta. Então, nosso primeiro culto de 2024 vai ser dia 7. Então, fiquem com isso aí na cabeça. Outra coisa também sobre o calendário do ano que vem, queria falar sobre o retiro. A gente fez a pesquisa, né, com a igreja, perguntando para a igreja qual das 3 opções o povo mais gostaria. E a gente fez essa pesquisa não só aqui em Brasília, mas o pessoal de Goiânia também fez. E tanto Goiânia quanto Brasília, ambas as igrejas, pelo menos na sua maioria, optou pela opção 2. Qual que é a opção 2? A opção 2 é uma opção de fazer o retiro não na Páscoa, mas fazer o retiro num final de semana comum, normal, sem estar atrelado a algum feriado. Beleza? Parece que as 2 igrejas estão unidas aí nesse pensamento. Então nós estamos conversando lá com a Missão Vida, para ver se a data do dia 31 de maio até o dia 2 de junho, ou seja, sexta, sábado e domingo, se essa data está disponível. Por que essa data? Porque na quinta, dia 30, é Corpus Christi. Corpus Christi. A gente sabe que esse não é um feriado que emenda, né? Nem todo mundo consegue emendar, mas se tiver alguns irmãos que consigam emendar o feriado, já ajuda, talvez alguns podem chegar mais cedo na sexta. Quem não puder, chega mais tarde normalmente, mas seria uma coisa que a gente pensou. Parece que tem uma igreja já querendo essa data e a gente está na fila. Se essa data, por qualquer motivo, eles estão se comunicando com essa outra igreja para confirmar se eles vão mesmo ou não, aí se eles não forem, a gente já pega essa data de Corpus Christi ali, tá bom? Caso não, a gente vai tentar outras datas e vai comunicando à igreja. Beleza? Falando sobre essas questões aí dos próximos anos, qual que está sendo a nossa ideia sobre os retiros? Isso aqui é importante, peço a atenção de vocês redobrada nesse momento. A gente está pensando na possibilidade de, ao invés de fazer um retiro de Páscoa, né, da nossa família de igreja aqui de Brasília, anual, da gente fazer bianual, e aí ter um intervalo entre um ano e outro. Estamos nessa tentativa. A gente vai fazer isso em 2025, então esse ano 2024 terá o nosso retiro, mas 2025 não teremos o nosso retiro para a gente ver. Algumas famílias, especialmente com filhos e tal, trouxeram muito isso para a gente, né, da questão da dificuldade financeira que é todos os anos investir, a gente entende isso. Porém, todavia, também temos solteiros, casados sem filhos e outras coisas assim, e a gente está vendo a possibilidade de, nos anos que não tiverem um retiro com todo mundo, Brasília e Goiânia se juntar e fazer um retiro com a juventude das igrejas, alguma coisa assim, a gente está vendo essa possibilidade, porque é um povo que consegue se locomover melhor, logística, dinheiro, tudo mais fácil nesse sentido. Estamos nesse assunto. Então, estão pegando 2024 retiro, 2025 sem retiro, só que 2025, Brasília estará sediando um evento nacional. Rapaz, como assim? O que está acontecendo? Pois é, o povo ficou sabendo da Missão Vida, o Brasil soube do quão maravilhoso é aquele local, soube do projeto que acontece lá, soube do preço que é mais em conta que muitos outros locais, e o Brasil está querendo vir se reunir aqui em Brasília para realizar a Conferência de Líderes Nacional em 2025. Então, em 2025, nós teremos a Conferência Nacional de Líderes aqui em Brasília, e a gente vai estar comunicando mais. A ideia é que a gente possa levar alguns membros nossos aqui, coordenadores de igreja em casa, líderes de ministério. A gente ainda vai estruturar isso direitinho, mas peço que vocês estejam em oração por 2025, que vamos ter esse evento que a gente vai estar sediando, beleza? Acabou por aí? Não, porque a gente tem novidade sempre. Não é Jornal Nacional, mas tem sempre novidade. 2026. Vixe, agora o negócio pega. Existe algo na nossa igreja, caso vocês não conheçam, que chama-se Conferência das Américas. Já ouviram falar? Conferência das Américas é uma conferência que reúne todas as igrejas da América Latina e Caribe. Ou seja, são los hermanos,
hablantes de língua espanhola e coisas nesse sentido. Galera, tivemos agora, mês passado, ou retrasado, não me lembro agora, a Conferência das Américas no Equador. Beleza? Todo fim de conferência, vota-se. Onde será o próximo local? E fica aquela expectativa. Onde será? E por anos, por mais de 10 anos, o pessoal pede Brasil, Brasil, mas sempre outro país vence. Esse ano a gente ganhou a votação e Brasil estará sediando a Conferência das Américas lá no Rio de Janeiro. Ó, coisa boa. Mas isso é maravilhoso, gente. Um evento internacional acontecendo. E é tão bacana, porque esses eventos, geralmente quando a gente tem um evento, uma conferência internacional acontecendo, várias conferências acontecem ao mesmo tempo. Então é uma semana onde você tem dentro dessa semana, ou uma semana e meia, eventos para casados, conferências para solteiros, para universitários, e aí tem várias conferências simultâneas acontecendo. Em vista disso, nós estamos conversando com a liderança de todas as igrejas do Brasil, de no ano de 2026, especificamente, não termos nenhum evento nacional ou regional. E a gente tentar levar o máximo de pessoas possíveis para a Conferência das Américas no Rio de Janeiro 2026. E aí a gente está falando de um encontro de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas no Rio de Janeiro 2026. Isso vai ser maravilhoso. Então eu já peço para vocês estarem orando, compartilhando, e o pessoal do Equador, em parceria com a igreja do Rio de Janeiro, fizeram um videozinho que a gente vai estar passando aqui para nos mostrar um pouquinho dessa conferência. Muy bien. Hemos sentido la presencia de Dios en nuestra Conferencia de las Américas. Profundizado en nuestras amistades. Hemos profundizado en nuestra alabanza. Pero aún más, hemos echado raíces muy profundas en nuestras convicciones. Pero ahora, ¿dónde iremos? Nuestra próxima Conferencia de las Américas será en... Queima a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão e fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
No te lo puedes perder. Te esperamos en Río de Janeiro, Brasil 2026. Show de bola! Esse foi o vídeo, eles passaram isso lá no último dia da conferência lá no Equador. E essa conferência ela é muito legal porque ela sempre busca pegar as características do país, a cultura. Então, cada país que acontece essa conferência tem sempre muitas coisas que representam essa questão latina, né, digamos assim. E é super bacana, gente. Muitos de nós, talvez a gente não tenha a oportunidade de participar de eventos internacionais da nossa igreja. Então, ter um evento internacional acontecendo no nosso país é algo raro, né, de certa maneira, e muito bacana, porque a gente pode, com muito menos custo, aproveitar algo muito especial do reino de Deus, da comunidade, da família de igreja que a gente faz parte. Então, queria trazer esses avisos aí pra gente, como esse é basicamente o último aviso do ano, né? Então, demorou um pouquinho mais, mas espero que vocês tenham gostado. Fez sentido? Tudo certo? Gravaram tudo aí? Decorado, beleza. Se quiserem ver o vídeo, logo mais ele vai estar no nosso aplicativo. Você vai poder ver quando você quiser no nosso aplicativo, fazendo a propaganda aqui. Mas vamos lá, meus queridos, vamos juntos aqui, recentrar nossa atenção para a gente poder estar falando sobre o advento de Cristo. Esse evento que é, talvez não, né? Com certeza, o evento mais importante que já aconteceu na história da humanidade. É o evento onde Cristo vem à Terra, o próprio Deus se faz carne, e a gente, desse momento em diante, a humanidade toda foi transformada e tem uma oportunidade totalmente diferente de viver a vida. Faz sentido quando a gente fala dessa forma? Faz. Mas muitas vezes quando a gente pensa no Natal, a gente esquece desses detalhes, né? O Natal é uma festa maravilhosa. É uma festa de alegria, é uma festa de festividade, a gente está junto uns com os outros. Só que aí a gente às vezes se deixa perder pelo consumismo ou por outras questões natalinas, que são legais, são boas, mas às vezes tira de nós a atenção e o foco do que é de fato o Natal. A minha intenção aqui hoje é a gente relembrar dessa história, mas, como eu falei, é uma história que a gente já conhece tanto, que talvez para você no seu coração está adormecido. É uma questão assim, já sei do que o Caio vai falar, já sei os 3 pontos da pregação dele, já conheço tudo que tem para saber sobre o Natal. Eu quero te encorajar, se você está com esse pensamento, meu irmão, ore um pouquinho, se coloca diante de Deus e fala, Espírito Santo, me ajuda a aprender algo novo nessa narrativa da vinda de Cristo. Porque a gente sempre pode aprender algo novo. Não importa quantas vezes a gente já leu a Bíblia, não importa quantas vezes a gente já viu aquela história em si, a Bíblia fala que a palavra é viva. E a gente pode sempre buscar compreender o real sentido das coisas. E o advento é esse momento, né? Onde uma luz vem para o mundo de trevas. Onde a esperança, ela vem na sociedade como um todo. E quando a gente fala de esperança, de olhar para aquilo que a gente não vê, de ter fé naquilo que é inacreditável, né? Ter fé naquilo que parece impossível. Se tem um povo que sabe fazer isso, é o brasileiro. O brasileiro é um povo que não desiste nunca, né, não, pessoal? Não é? A gente vê coisa boa mesmo onde não tem, e a gente gosta de ter fé nas coisas mesmo onde parece ali que vai dar tudo errado, não é? Se tem um povo brasileiro, pode passar a foto, amigo. Se dentro do nosso Brasilzão tem alguém que, se você quiser dialogar, conversar, abrir seu coração, buscar discipulado, se tem alguém que você quer entender o que significa ter esperança no impossível, você pode falar com essa galera aqui. Eles vão te falar o que é ter esperança no impossível. Ter esperança em algo que você ainda não via a luz. Não é? Agora, se você está com dificuldade de saber quem são esses, os vascaínos, você pode falar também com os outros, que são os botafoguenses, que também são outros aqui, que você pode conversar, e eles vão falar para você, que como bom brasileiro, não desiste nunca, está sempre ali, firme e forte, acreditando onde não se vê. Faz sentido?
Agora, melhor do que todo botafoguense, todo vascaíno, é o cristão. Amém? Todo cristão, ô bichinho para ter labuta, né? Cristão, a gente sofre, a gente passa por muitas coisas, a gente vê, né? A gente é chamado a perdoar o inimigo, a amar, né? Quem a gente odeia e várias outras coisas que Deus nos ensina. É difícil. Amar quem a gente odeia é meio, né, um pleonasmo, né? Mas enfim. Vamos juntos nessa aqui, meus irmãos. Vamos juntos pensar nessa história do Natal. Quando a gente pensa sobre o Natal, e eu sei que a gente tem alguns fãs do podcast Bema, já vou dizer para vocês, não vou entrar no Bema, porque ia ser outra pegada. Então, vamos junto. Mas, uma coisa que eu queria trazer para a gente, o contexto do nascimento de Jesus Cristo. Às vezes a gente olha para as fotos, né? A gente olha para as coisas ali, quando a gente vê um presépio e tudo é muito bonitinho, né? Você vê ali os magos, você vê Jesus na manjedoura, né? José e Maria ali do lado. Mas, irmãos, quando você olha para a Bíblia, e você tira esse imaginário, talvez romantizado que a gente tem, é uma história dolorosa. A gente está falando de um contexto onde crianças estão sendo perseguidas para serem mortas. A gente está falando de uma família saindo de sua terra natal para sobreviver diante de um contexto terrível. A gente está vendo uma mulher e um homem que dentro de uma cultura judaica, que se vocês sabem bem, a gente já estudou muito sobre isso, é uma das culturas onde tem a maior virtude de hospitalidade que a gente pode conhecer, né? O judaísmo tem essa questão da hospitalidade, receber, de ajudar, mas você vê uma mulher e um homem onde não foi oferecido a eles ajuda e aonde eles são forçados a ter um filho num estaleiro, onde estão os animais. Você vê um contexto político também muito tenebroso. Você vê Herodes com medo de perder o seu trono, e aí ele começa a ficar doido. Herodes, a gente já estudou sobre Herodes aqui em umas pregações atrás, né? Herodes, ele era tão obsessivo pelo poder que ele chega a matar quase todos os filhos dele. Ele não queria que ninguém sequer pudesse ameaçar ou ter uma ideia de ameaça do poder que ele tinha. Herodes era um cara sanguinário. E ele faz isso dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto que eu estou trazendo. Gente, esse é o contexto do nascimento de Jesus. Não é uma história muito bonita da gente, quando a gente para pensar. E é por isso que ela é tão maravilhosa. Porque em meio a tanta trevas, a tanta morte, a tanta dor e sofrimento, você vê um milagre acontecendo. Você vê um bebê nascendo que representa ali a esperança de todo mundo. É a vinda do Messias. E desde o princípio você já percebe que o Messias, ele vai sofrer. Já está ali anunciado desde o princípio. E a gente vai vendo como que essa história vai se desenrolando. E eu quero ler com vocês uma escritura lá em Mateus, capítulo 2. Mateus e Lucas são dois livros que trazem bem esse contexto nu e cru do nascimento de Jesus. Mas vamos ali, até o próprio Ricardo Barbosa, né? O Denilson tem compartilhado com a gente os vídeos que ele tem feito sobre o Advento, né? E um dos vídeos dele, ele fala sobre o contexto político que se existia no nascimento de Jesus. Muito legal, se você não assistiu ainda, vai lá no nosso grupo do WhatsApp, assiste esse vídeo, que é super legal. O Ricardo Barbosa, acho que é uma aula de 15 minutinhos, mas ele faz uma explanação bem interessante, falando sobre a Pax Romana, que até coloquei aqui, né? Volta aí rapidinho, amiga, é interessante trazer isso. A Pax Romana é uma questão que existia lá na Roma, acho que vocês devem saber, já estão estudando isso aí, né? Pax Romana, né? Não? Meu Deus, vocês vão estudar. Pax Romana é a paz romana, é uma paz tão maluca que as pessoas tiveram que nomear, é uma paz romana. Por quê? Porque Roma, ela dominava com um braço de ferro. Era uma paz que ela oferecia, mas à custa de muita vida, muito sangue, muito sofrimento. Era uma coisa bem esquisita. E é até interessante quando a gente olha até para as profecias sobre Jesus, especialmente a profecia do profeta Malaquias, né, se eu não me engano, que ele fala sobre Jesus Cristo que virá, ele fala onde vai ser que ele vai vir, e ele diz que ele trará a paz verdadeira. Interessante, né? Uma profecia de muito tempo atrás, já dialogando com a Pax Romana que surgiria bem depois, né? Enfim, são questões que a gente vai vendo sobre o cristianismo e sobre profecias do Antigo Testamento e a vinda de Cristo, que nos chamam a atenção.
Mas vamos lá, Mateus 2, vamos ler. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Quando a gente olha essa narrativa, a gente vai percebendo algumas questões interessantes. Questões que mexem com a gente até hoje. Quando a gente se depara com o nascimento de Jesus Cristo, geralmente tem 3 reações que eu e você podemos ter. A primeira reação é a reação de Herodes. Qual que é a reação de Herodes? Herodes, ele tem uma reação de rejeição. Ele ouve, os magos chegam, e os magos foram astutos, né? Eu vou falar com quem sobre onde está o rei dos judeus, se não para a liderança ali do povo, né? E eles foram lá, e aí quando Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado. Versículo 3 ele fala: ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Rapaz, imagina, às vezes a gente quando fica mal, a gente já pesa o clima da casa, né? Tem gente quando fica mal, rapaz, a casa inteira fica pesada, o negócio fica tenso, fica tudo tenebroso. Herodes, ele tem um poder não só de pesar a casa, mas ele pesou toda Jerusalém. Imagina como esse cara ficou, perturbado, totalmente louco. E ao receber essa visita, ele começa a perguntar para as pessoas, para saber: cara, esse cara está vindo mesmo? Esse rei é verdade? Tem um Messias mesmo? Porque, se vocês não lembram, eu falei na última pregação, Herodes, ele usurpou o poder, ele se autodeclarou rei dos judeus, ele tinha esse medo de perder esse poder. Então, se tinha uma profecia que falava de um Messias, ele falou: cara, tem que acabar com isso. E aí ele chega, fala com os magos, com os mestres da lei, os sacerdotes, já vamos chegar neles, e aí depois fala com os magos e fala: olha, vai lá, procura ele, te dou a bênção e me avisa para eu poder ir adorar. Herodes, querer adorar alguém, se rebaixar a qualquer pessoa, isso não era do feitio dele. Mas os magos não conheciam, foram lá, seguindo a estrela, chegaram até Jesus. Mas é interessante que Herodes, ele é muito curioso, e ele é muito astuto. A rejeição que ele tem de Jesus, não é só pela ideia de Jesus, mas é uma rejeição não só emocional, mas também intelectual. Ele busca conhecer, ele busca entender quem era Jesus, e ele escolhe rejeitá-lo. Ele fala: eu entendo, é uma profecia, eu sei onde ele está, que momento ele chegou, e eu escolho rejeitá-lo. Quando a gente pensa sobre rejeição, essa é uma palavra importante, porque tem 2 tipos de rejeição que eu consigo enxergar. A primeira é aquela rejeição mais radical, onde na cara você já vê aquela rebeldia, sabe, filho mal criado, esperneando, gritando, falando, não sei o quê. Isso acontece, né? E aí você vê na cara, é uma rejeição completa. Ah, toma aqui um brócolis, eu não quero, e tal, e você começa a ver, é claro, para todo mundo que está ao redor. É uma rejeição completa sobre aquela ideia, uma aversão àquele assunto. Só que tem outra rejeição que é uma rejeição mais sutil. É uma rejeição que às vezes a gente escolhe conhecer, como Herodes fez, ele foi conhecer quem era esse Jesus, saber das informações, mas você começa a rejeitar partes. Você fala: até aqui eu concordo,
Mas aqui, isso aqui já é demais. Então, quando eu vejo Jesus Cristo, vejo sobre o nascimento de Jesus, para amar as pessoas, isso aí está certo. Amar as pessoas, eu gosto de amar. Quem não gosta de amar? Você gosta de amar, Danilo? Amar é bom. Vamos amar as pessoas. Aí depois você vê Jesus falando, então, perdoa. Aí você fala, eita, calma aí, né, Jesus? Aí você rejeita essa ideia. Você vê Jesus falando, olha, confessa seus pecados. Aí você fala, eita, Jesus, deixa aqui, eu não quero muito essa história. E a gente começa a escolher, é mais sutil, não é tão na cara, você não é uma criança esperneando contra teu pai, mas ao mesmo tempo, você rejeita da mesma forma. Essa rejeição, gente, ela nos mostra que se a gente não aceita a totalidade de Cristo na nossa vida, pode significar que a gente ainda não conhece Ele plenamente. Se a gente está escolhendo pedaços de Cristo que eu quero seguir, que eu quero aceitar, muito provavelmente a gente não conhece Ele na sua plenitude. E eu sei que a gente nunca vai ser perfeito, né? No sentido de viver toda a plenitude de Cristo. Mas, irmãos, o nosso coração muitas vezes cai para o de Herodes, de ver essas coisas na Bíblia e rejeitar. E o que a gente deve fazer é lutar ao máximo por um princípio, uma virtude na Bíblia maravilhosa, chama humildade. Humildade é a chave, irmãos, para nós desenvolvermos um relacionamento com Deus saudável. Porque a gente vai errar, somos pecadores, mas com humildade nós nos colocamos diante de Deus, nos prostramos diante dele, da sua palavra, nos arrependemos profundamente e vamos mudando de glória em glória, como a Bíblia fala, tempo em tempo, momento em momento. Esse deve ser a nossa luta. Só que, em contraste, a gente chega no versículo 4 e 5, que são os mestres da lei. Pode passar aí, minha querida, o slide. Os mestres da lei. Para quem que Herodes vai perguntar? Para os mestres da lei, para os sacerdotes, né? No versículo 4 ele fala, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Já parou para pensar nisso? Cara, eles sabiam da escritura. Tem várias escrituras que a gente vê rei perguntando para os mestres da lei, e fala que ninguém sabia responder, e o rei começa a perguntar para vários, você vê isso no livro de Daniel, em vários outros livros você vê o rei perguntando, e os caras não sabiam responder. Aqui os caras sabiam, eles nem pesquisaram, nem titubearam, onde é que vai, que Messias é esse? Eles sabiam, olha, vai ser em tal lugar, tal momento, tal profeta disse, eles sabiam, eles conheciam a Bíblia, mas eles decidiram fazer uma coisa, pode passar, eles foram indiferentes a essa informação. E a indiferença, ela é diferente da rejeição. Por quê? A indiferença, ela reflete uma falta de interesse por algo. Pode ser uma falta de interesse intelectual, ou uma falta de interesse emocional, pode ser diferentes formas, mas reflete uma falta de interesse. Intelectualmente, eles sabiam, eles entendiam, eles compreendiam, mas espiritualmente, no coração, emocionalmente, eles não estavam ali conectados. E pelo que parece, eles não estavam nem querendo estar conectados. Eles estavam completamente indiferentes de coração e de espírito àquilo que eles conheciam. Irmãos, isso é uma das maiores chaves para uma vida religiosa. A maioria das vezes a gente entende intelectualmente o que a Bíblia fala, nós estudamos e compreendemos a palavra de Deus, vamos a cultos, participamos de treinamentos e várias aulas que a gente tem. Às vezes a gente dá aulas, que nem eu estou aqui dando aula para vocês, fazendo essa pregação, e a gente sabe das coisas. Mas, às vezes, a gente lê a nossa Bíblia pensando no outro. Ouve a pregação que está sendo dita, essa pregação é boa para aquela pessoa. Ou lê a Escritura no seu tempo com Deus ali, e aí você faz um monte de elucubrações, grava vídeo no YouTube, que nem eu estou fazendo agora, fazendo vídeos no YouTube, no meu canal, e aquilo entra por um lado e sai para o outro. Irmãos, a indiferença, ela é muito prejudicial, porque ela tem uma aparência de santidade, uma aparência de religiosidade, uma boa aparência, mas no coração, no seu íntimo, aquilo não está te cortando. E se aquilo não está te cortando, irmãos, e isso acontece por uma semana, por um mês, por um ano, por mais tempo, porque às vezes a gente tem fase na vida, né, que a gente tem altos e baixos, a gente sabe como é, às vezes a gente tem altos e baixos, mas quando isso persiste, você já tem anos e anos, ou meses e meses,
e aquilo não te corta, a palavra não te desafia, você não sai dali com uma decisão pronta, com um pedido de perdão para ser feito. Irmãos, que Bíblia você está lendo? Que Bíblia você chega em casa e abre para ler? A indiferença é uma das coisas muito, muito preocupantes. E a gente fica com aquele espírito de Chicó. Sabe quem é Chicó? Sabe quem é Chicó? Vou passar aí quem é Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Chicó é uma das coisas mais maravilhosas que existe na cultura brasileira. E representa muitos de nós, às vezes. Quando a gente está indiferente, o que aconteceu? Não sei. Só sei que foi assim. O que você leu hoje? Não sei, só sei que foi assim. O que teve no culto? O que você fez? Você serviu sua família? Aconteceu outra coisa no seu trabalho? Chega, né? Sua esposa, como é que foi seu trabalho? Não sei, só sei que foi assim. Já morre a conversa. Acaba ali no momento. Pá! Não é não? Não é assim? Às vezes acontece muito com o filho, né? Os adolescentes estão aqui agora no culto. Isso acontece muito. O pai chega, como é que foi a escola? Foi boa. Pá, acabou aí. E o pai querendo, se esforçando, tentando puxar assunto. Fala, meu filho, eu estou aqui, me escuta, eu estou aqui. Foi legal. E aí morre o assunto. Isso acontece demais. E a gente fica com esse espírito de Chicó, não sei. Só sei que foi assim. Isso reflete uma falta de interesse tremenda de conexão. Seja intelectual, emocional. Às vezes, por exemplo, trazer alguns exemplos aqui. Política internacional. Está acontecendo a guerra lá em Israel. Aí você olha assim e você fala, lá em Israel. O que eu perdi em Israel? Aí tem aquela frase, né? As pessoas estão morrendo de fome na África. Você fala, o que eu tenho a ver com a África? E aí vem aquela indiferença, que por um sentido é positivo, acho que a gente precisa, né? Se a gente se conecta com muita coisa também, depois a gente fica sobrecarregado, né? E hoje o mundo traz muita informação, que às vezes pesa a mente, tem que ter sempre o equilíbrio. Mas no geral, é importante a gente ter uma noção do que está acontecendo ao nosso redor. Qual é o contexto bíblico, geográfico, histórico, sobre certa coisa que está acontecendo. E às vezes a coisa não é nem longe, às vezes é aqui. Maceió está afundando, alguém sabe disso? Né? Tem irmãos lá que são de Maceió, estão afundando, não eles, porque eles não moram na região da Braskem, mas eu fui perguntar, eu falei, tem alguém da igreja, que eu sei que tem alguns irmãos de Salvador, que às vezes conectam com irmãos de lá, tem famílias que foram batizadas lá em Maceió, uns 2 ou 3, mas eu perguntei, pai, tem alguém em Maceió lá que está passando por alguma dificuldade? Porque vai que tem alguém, porque isso é importante, a gente precisa, né, não ficar totalmente alheio às coisas. Outra coisa também, tecnologia. Se você trabalha com tecnologia, eu estava outro dia falando com o William, rapaz, TI é uma coisa de doido, você tem que estar sempre atualizado. Se você é indiferente às novidades tecnológicas, ao que acontece, rapaz, cedo ou tarde vai chegar um jovem de 20 e poucos anos que acabou de sair da faculdade com tudo fresco, pega a tua vaga e já era. A indiferença, muitas vezes, ela é um local confortável para a gente, sabe? E às vezes a gente não sente as consequências que ela tem na nossa vida. Mas quando essas consequências elas vêm, às vezes elas são bem fortes. Como esse, por exemplo, de você estar antenado naquilo que você faz, na sua profissão, isso é importante. Muitas vezes quando a gente está falando... E aqui, gente, só para deixar claro, né? Eu não estou falando que a gente tem que ter 100% antenado de tudo, porque isso é até impossível, né? Mas a gente pode perder grandes oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de entendimento do mundo, simplesmente por estar indiferente. Né? Falando com os adolescentes de novo, né? Porque muitas vezes isso acontece. Tem um mundo ao redor de vocês e vocês estão ali só no joguinho. Né, Arthur? Eita, meu Deus! Agora eu falei, hein? Eita! Não, porque teve um culto que eu falei bem do Arthur, o Arthur ficou assim, né? Falou bem de mim. Eu falei, espera que a tua hora está chegando. Mas... uma coisa às vezes acontece, né? A gente fica tanto dentro de um jogo, ou de um canal do YouTube que a gente fica assistindo repetidamente, ou de jornal, né? Ficar vendo, até no jornal que fala um monte de coisa, mas às vezes o jornal só fala a mesma coisa, tragédia. É importante você ver outras notícias, ver coisas boas, saber sobre ONGs, coisas positivas que estão acontecendo. Não é só porque a gente vê muito jornal que a gente também não está bitolado ali naquele negócio. E isso mexe no nosso coração, mexe na nossa mente. A gente vai ficando alheio, vive numa bolha que fica indiferente a todo o resto. Aquela é a nossa verdade, aquilo é o que é para ser. E aí do nada você esquece que tem um mundo ao seu redor. Tem pessoas que estão sofrendo, gente que você pode ajudar.
né? Sua família às vezes está precisando de algum auxílio e você não sabe porque você está só focado na sua carreira, nas coisas que tem que fazer, nos seus estudos. E às vezes tem gente do seu lado precisando. A indiferença, ela é muito sutil. Até, por exemplo, até trouxe o meme do Chicó, né? Hoje é dia 10, tem muita gente fazendo prova, né? Aí, ó, quando eu respondo a questão, mas tem, justifique sua resposta. Não sei, só sei que foi assim. Muitas vezes a gente vai nesse coração. Isso é com a vida, muitas vezes na vida a gente vai lidando assim. Irmãos, quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente como cristãos, a gente tem uma certeza, né? Essa fé de que por meio da fé que somos salvos. É por meio da graça e da misericórdia de Deus que somos salvos. Se a gente é indiferente a Jesus Cristo, isso pode custar a nossa salvação. E às vezes a gente olha para um pecado de estimação, às vezes a gente olha para uma situação ao nosso redor que a gente não leva a sério, vai empurrando com a barriga, deixa as coisas acontecer. E às vezes aquilo pode vir a custar coisas profundas no seu relacionamento com Deus, na sua jornada espiritual. Pode ter consequências que vai te acompanhar por muitos anos. E isso pode abalar a sua fé de tal maneira a perdê-la, a perder a sua salvação. É muito interessante pensar que a indiferença ela afeta a gente de diferentes maneiras, especialmente quando a gente fala de Jesus Cristo. Não é uma brincadeira, uma história simples. Isso tem consequências graves. Mas temos a terceira reação, que é a reação, pode passar, minha querida, dos magos. Para pensar nos magos. Os magos, vocês lembram de onde eles vêm? De Hogwarts. Pode ser de Hogwarts, quem sabe, mas eu acho que não. Dizem que vem da Pérsia, né, daquela região da Pérsia. Se eles eram persas ou não, ou estavam na mesma região, assim, viviam ali, isso a gente não sabe, mas dizem que ele vem da região da Pérsia. Eles vêm da região da Pérsia, muito provavelmente. E a gente sabe que, muito provavelmente, eles não tinham acesso, talvez, né, à completude ali das revelações da Bíblia. Tanto é que eles nem sabiam onde é que o menino Jesus ia nascer. Eles tiveram que perguntar para os mestres da lei para saber, porque os mestres tinham acesso ao texto sagrado. Mas eles eram pessoas atentas. Eles eram atentos aos sinais dos céus, estudavam ali o que acontecia ao seu redor, não eram indiferentes à sua realidade, e quando eles foram percebendo que algo ia acontecer, naquele momento, eles também não rejeitaram. Eles decidiram ir atrás e foram percebendo que isso que estava acontecendo, que eles estavam vendo, que eles estavam estudando, era a vinda do Messias, o Rei dos Judeus, que salvaria toda a humanidade. Eles decidem ir nos seus camelos, não sabemos se foi assim mesmo, mas é o que a história comumente nos diz, e eles caminham mais de 1000 quilômetros para chegar ali naquela região. 1000 quilômetros. Você já imaginou uma viagem de 1000 quilômetros de carro? Já é difícil. Muitos de nós pensam 3 vezes antes de fazer uma viagem de 1000 quilômetros de carro. No conforto do ar-condicionado. Às vezes nem é você que está dirigindo. Às vezes você só está ali, não é nem copiloto. Às vezes você só está no banco de trás, dormindo a viagem toda, você já está pensando, 1000 quilômetros de carro. E eles foram isso de camelo. Imagina, numa terra árida, sem ter certeza das provisões que teriam. E eles vão lá, chegam no local, e você vê quando eles encontram Jesus, eles entram em júbilo, eles falam, caraca, chegamos, tudo valeu a pena, a gente encontrou a criança. Imagina, agulha no palheiro, velho, para achar o menino Jesus, e eles encontraram, foram guiados por Deus até lá, e eles foram lá para adorar. O que os magos nos ensinam é esse espírito de adoração. Às vezes a gente não vai saber tudo da palavra de Deus. Às vezes vai ter coisas na sua vida que você vai ter dificuldades, vai ter pecados que vão ser difíceis de você lidar. Mas isso não impediu os magos de chegarem até Jesus, e não deve impedir a gente de chegar até Jesus, com um coração de adoração. É interessante ver que Deus guia eles do início ao fim. Do início ao fim eles estão sendo guiados por Deus, da mesma forma como Jesus promete lá, nas suas últimas palavras em Mateus 28, que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Deus esteve com os magos e Jesus está conosco também. O nosso espírito de adoração não deve ser medido pelo que a gente sabe ou deixa de saber,
ou pelo nosso pecado, ou pela nossa performance, deve ser medido pelo nosso coração. E a confiança em Deus e a fé de que Deus ele vai cumprir a sua promessa, de nos guiar nesse processo todo. E a gente vê que no versículo 12, que fala, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Isso aqui é um ensinamento profundo, gente. Não tem como a gente ter um encontro genuíno com Jesus Cristo e continuar no mesmo caminho que a gente está. Você vê que Deus ele foi guiando os magos do início ao fim, e até depois que eles completaram a sua tarefa, até mesmo naquele momento que eles já estavam voltando, eles ainda foram advertidos, não volte pelo mesmo caminho, trilhe outra direção, e eles obedientemente fazem isso. Irmãos, isso é um ensinamento profundo para o nosso coração. Os nossos encontros com Jesus não devem ser levianos. Quando a gente está falando do advento, da vinda de Jesus Cristo à terra, de comemoração do Natal, dessa data festiva, a gente não deve estar pensando nos presentes, no Papai Noel, ou em várias outras. A gente tem que estar entendendo profundamente quem é a figura de Cristo que eu estou adorando. Lá em João, para finalizar, João capítulo 1, a gente vê, do versículo 1 ao 5, fala, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Eu estava conversando com o seu Pedro, no tempo dos homens, que a gente teve lá no... Não foi, seu Pedro? Seu Pedro falou assim, Caio, depois que eu me batizei, minha vida mudou para sempre. E ele começou a contar as histórias do seu Pedro, antes e depois de Cristo, a C e descer. E ele falando, olha Caio, e ele foi contando, e eu ali ouvindo, e eu fiquei tão encorajado pela sua história, viu, seu Pedro? Você tem muita história com Deus, é impressionante. Queria te honrar nesse momento aqui, porque é impressionante, quando a gente se encontra com esse Deus aqui, com esse Jesus Cristo, não estou falando do menino ali da manjedoura, do presépiozinho, que é, né, bonitinho. Cara, estou falando de um encontro real, de sofrer junto, de entender o que significa aquilo para Deus, para mim, para a humanidade como um todo, e entender esses princípios. Resumindo aqui, passa o slide, minha querida. Resumindo aqui, o que essa escritura nos fala? Que ele estava com Deus, ou seja, Jesus Cristo já era Jesus muito antes dele nascer. Ele era Deus, ele estava com Deus, ele já era divino, ele já traz a ideia da trindade, já mostra para a gente que a gente está falando de um ser onipotente, onipresente, onisciente em forma humana, o verbo que se fez carne. Depois ele fala que ele criou tudo, tudo foi feito por intermédio dele, todas as coisas. Ele é o portador da vida, fala no versículo 4. Esse é o Jesus que a gente tem que lutar para conhecer todos os dias. E no Natal, nesse mês de dezembro, é uma oportunidade de ouro para a gente refletir sobre isso. Algumas igrejas ela têm o calendário litúrgico, e no calendário litúrgico, durante o mês de dezembro, eles falam sobre o advento. Tem tanto cultos especiais sobre isso, quanto tempos com Deus, devocionais feitos para refletir sobre Jesus Cristo. Irmãos, isso é uma coisa de facilíssimo acesso, não sei se eu falei certo, mas tem muitos aplicativos, muitos lugares, com devocionais maravilhosos sobre o advento. Tem os vídeos que o Denilson tem compartilhado com a gente, falando sobre o advento. Irmãos, tirem esse momento para se colocar diante da presença de Deus, entendendo quem é Jesus Cristo. Aproveite esses próximos 10, 15 dias até o Natal, para ter seus tempos com Deus focados nisso. Suas orações com sua família, suas devocionais com seus filhos, os momentos que você está ali na sua casa, no dia 25, meu pai adora, dia 25, depois da ceia, café da manhã, ele reúne a família toda, e ele faz, é sempre emblemático, todo café da manhã de Natal, do dia 25, meu pai, ele faz ser especial. Gente, é para isso que a gente está comemorando o Natal. Os presentes, Papai Noel, as festanças, a comida, tudo isso é a mais, e é maravilhoso. Mas a gente não pode perder o princípio disso. Amiga, volta só uns slides. Isso, aí, perfeito.
Quando os magos chegam para Jesus, eles dão ouro, incenso e mirra. Cada uma dessas coisas tem uma simbologia muito forte. Uma significa poder, para quem? Para o rei, ou seja, os magos estão ali reconhecendo Cristo como seu rei. A outra é um incenso, reconhecendo Cristo também como alguém que é divino e que requer e merece nossa adoração. E o outro é a mirra, que representa ali o sofrimento, a morte, o sacrifício que ele faria por cada um de nós. Quando a gente está falando de trilhar esse caminho dos magos, a gente está falando de trilhar um caminho que nos ajude a entender Jesus nessa profundidade, como alguém que tem poder, como alguém digno de adoração, como alguém que sofreu por mim. Esse foi o coração dos magos. Esse é o coração que a gente deve ter se a gente quer ter um coração de adorador. Faz sentido? Jesus, ele não precisava ter vindo à Terra. Se você quer ler alguma escritura no seu tempo com Deus amanhã, leia Hebreus 4, 14 a 16. Jesus não precisava ter vindo. Ele veio por puro amor e misericórdia. Foi por graça. Foi para interceder por nós. Foi para nos dar a chance da salvação. Ele veio por um ato, um gesto de misericórdia. E a gente precisa entender isso profundamente. Não é de um dia para o outro, mas com tempo, dedicação, perseverança. Os que perseverarem até o fim serão o quê? Salvos. Então que a gente possa seguir com esse coração. Eu queria chamar o Hamilton aqui para celebrarmos a ceia juntos. Obrigado. Obrigado. Então vamos ler Hebreus 10, essa é a escritura que eu separei aqui para o momento da ceia. Hebreus 10, versículo 19 e 20. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, isso aqui é uma escritura, né? Volta para o anterior, por favor, Érica. Especialmente esse versículo 19 me chamou muita atenção, né? Acredito que os israelitas ali, quando leram, ficaram espantados, assim, como assim? Entrar no lugar santíssimo. Isso é uma coisa inimaginável, assim. O lugar santíssimo, né, era uma parte ali do templo ou do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, e ninguém se atrevia a entrar ali, era inacessível aquele lugar. Então a gente tem o templo, né, o santuário era dividido em duas partes: o lugar santo, que era onde os sacerdotes entravam para fazer as ministrações, ali os rituais prescritos na lei. Aí tinha um véu que separava uma outra parte do templo, né, ou do tabernáculo, que era esse lugar santíssimo. Ali ninguém tinha autorização para entrar, ninguém podia passar daquele véu ali. Era algo que realmente inacessível. Só o sumo sacerdote, que era o principal sacerdote, podia entrar lá uma vez por ano para fazer propiciação pelos pecados do povo. E ele entrava tremendo de medo. Ele fazia sacrifícios por si, fazia sacrifícios pelo povo. Ficavam todos os sacerdotes ali fora do templo orando: Deus tenha misericórdia desse homem, porque ele vai entrar ali no lugar santíssimo, né? E porque eles sabiam, né, que o lugar santo é isso, é um lugar separado, é onde a presença de Deus se manifestava de uma maneira plena, de uma maneira ali mais próxima mesmo. Então, o homem pecador não pode ter acesso a esse lugar, pela característica de Deus, um Deus santo, um Deus imaculado, um Deus que perfeito. O homem pecador que adentrasse ali seria simplesmente dizimado, seria morto. Então,
era medo. O sumo sacerdote tinha medo de entrar ali, né? E era só ele que podia entrar. Eu pensei, talvez, um paralelo hoje em dia, né? Um lugar que seja tão inacessível. Eu lembrei do Fort Knox, que é um lugar onde, uma reserva de ouro lá nos Estados Unidos, que eu acho que é a maior reserva de ouro do mundo lá. Eu acho que para entrar lá, coitado, você não vai chegar nem 1 quilômetro dali. É fortemente armado ali pelo exército americano. Você não consegue entrar nem no prédio, imagina no cofre, né? Porque lá no cofre onde tem a reserva de milhares de toneladas de ouro. Então você não entra, né? Você precisa, talvez pouquíssimas pessoas têm credencial de acesso para entrar ali. E o lugar santíssimo é um lugar onde tem uma riqueza muito maior. A riqueza de encontrar o Deus criador de todo o universo, né? E nós como seres humanos, pecadores, não temos direito, não temos como acessar esse lugar. Pelo menos até então essa imagem que o povo tinha, né? Mas aqui a gente é convidado, né, a entrar com plena confiança nesse lugar. Porque agora a gente tem o sangue de Jesus, né, que nos purifica desses pecados, que nos lava. Então a gente tem o elemento do sangue, né, e o elemento também do corpo de Cristo aqui. Fala que o corpo de Cristo é esse véu que foi rasgado. Quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia relata que o véu do santuário rasgou de alto a baixo, mostrando que aquele véu que separava, né, o homem de chegar à presença de Deus, agora estava aberto. E é isso que Jesus veio fazer, né, quando ele rasgou o corpo dele na cruz. Ele abriu esse caminho. Então hoje a gente tem esse acesso, né, a gente pode entrar nesse lugar, no lugar santíssimo, com toda a confiança, porque Jesus nos preparou esse caminho, não nesse templo, né, mas no santuário celeste, que é o santuário verdadeiro. O Espírito de Deus nos conduz para esse lugar, e é graças ao sangue e ao corpo de Cristo, né? Isso que está em nossas mãos é a credencial de acesso. Hoje a gente tem esse privilégio, essa oportunidade, essa bênção, né, essa riqueza de estar nesse lugar e ter comunhão com Deus, poder ceiar com Deus, poder estar ali num momento de intimidade com Deus, com a mente purificada dos nossos pecados, porque Jesus lavou e pagou o preço. Então quero inspirar a gente, né, a desfrutar, a entrar com plena confiança nesse lugar santo, maravilhoso, porque Jesus nos comprou esse direito e nos deu esse acesso. Vou orar aqui para a gente. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite, Pai, chegar diante do Senhor, nos aproximar, Deus, com confiança, né? Não com medo, mas com confiança, porque nossa confiança está em Cristo, não em nós, que somos pecadores, não na nossa justiça, que é falha, mas naquilo que Jesus fez por nós, Deus. Então, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, Deus, e podemos desfrutar dessa riqueza tão grande que é viver na Tua presença. Muito obrigado por Cristo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo recriar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Queria chamá-los a se colocarem de pé, para encerrarmos esse domingo. Pensando no advento, pensando no Cristo. Queria convidá-los a cantar com os olhos fixos em Jesus. Estando sempre com os olhos voltados para Ele. Vamos seguir, meus irmãos. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Pode alguém conservar pura sua vida? É só manter os olhos firmes no Senhor. Unido a Cristo a vitória virá.
Amém, irmãos? Nosso culto está encerrando. Eu peço que vocês venham domingo que vem com todo o gás. 8h30 da manhã, temos café da manhã. E aí, vamos celebrar esse ano que foi tão especial. Até domingo que vem.